Aleluia, glória a Deus. É com muita alegria que eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Um bom dia na presença do nosso Deus, dando continuidade ao nosso propósito, ao nosso devocional, priorizando o nosso tempo a sós com Deus. E como esse louvor que está tocando, Deus tem falado muito ao meu coração através desse louvor, que diz: Deus está me construindo. A verdade é que todos estamos em uma grande construção. Somos templos do Espírito Santo de Deus. E quando se fala em templo, se fala em construção. E a obra que Deus faz, ela é perfeita, ela é completa, ela é minuciosa, que Deus trabalha em nós com um cuidado todo especial, porque Ele sabe o quanto é doloroso o processo. Ele se importa com a nossa dor. Ele sente a nossa dor. O salmista pode dizer que Deus, Ele conhece a nossa estrutura e lembra que somos pó. E nós aprendemos que Deus também não nos prova além do que podemos suportar. Ele sabe até onde a gente suporta, até onde a gente aguenta ir, e Ele nos prova segundo as forças de cada um, porque cada um suporta de uma maneira. E Ele sabe até onde cada um suporta ir. Ele é maravilhoso. Ele é um Deus cuidadoso e nós somos vasos de barro. E o Senhor é o oleiro, onde Ele sabe como trabalhar, como nos moldar, como nos modelar de acordo com a sua vontade. E a verdade é que às vezes a gente não entende o porquê de certas situações, o porquê de certas coisas, mas nada é por acaso. Com Deus tudo tem um propósito. Com Deus tudo é um aprendizado. Então, através de cada luta, através de cada dificuldade, o Senhor está nos ensinando a viver para Ele. O Senhor está nos preparando para Ele, porque somos dele. Ele não aceita nos perder. Aleluia. Vamos orar nesse momento, porque Deus já está no comando de tudo. Ele é o centro de todas as coisas, mas nós nos importamos, na verdade, de pedir a Ele que continue no comando de tudo, sempre, em cada detalhe. Senhor Deus e Pai, nesta manhã gloriosa a qual o Senhor nos permite, queremos, Senhor, te dar graças, bendizer ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração que lhe é devida. Ó Espírito Santo de Deus, transferimos a Ti toda a glória, porque toda a glória pertence a Ti, reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer, que somos dependentes do Senhor para tudo, Pai. Nos ensina a viver para Ti. Não nos deixe, Senhor, nos perder de Ti, não nos deixe perder a nossa essência. Oh, louvado seja o Teu nome, Senhor, me ajuda. Senhor, a colocar em prática, a falar aquilo que o Senhor tem me confiado, que às vezes é tão difícil. Mas que toda grandeza humana caia por terra, que toda sabedoria humana possa cair por terra e que a Tua glória, o Teu poder venha se manifestar, Senhor, através da nossa fraqueza. Porque assim a Tua palavra nos ensina. Então, Pai, fala e faz através da minha vida como Tu queres, não como eu quero, porque eu sou vaso de barro. O Senhor é que sabe como fazer, o Senhor é quem faz. Então que não seja como eu quero, mas como Tu queres, porque o vaso, Pai, o vaso, ele é sujeito ao oleiro, ao trabalhar do oleiro. Então esteja à vontade em nosso meio, Espírito Santo. Seja bem-vindo e tens liberdade aqui, em nome de Jesus. E a palavra que o Senhor tem colocado ao meu coração nesta manhã, e mais este dia do nosso propósito, na semana passada eu falei que nós dividimos o nosso propósito em 3 etapas, são 21 dias, hoje está sendo o 6º dia, graças a Deus, para a glória do Senhor, estou muito feliz que eu estou conseguindo colocar em prática. E nós dividimos em 3 etapas, a primeira etapa, vida espiritual, a segunda etapa, vida familiar, e a terceira etapa, verdade de Cristo.
Porque a palavra do Senhor nos afirma que conheceríamos a verdade, e esta verdade, a única verdade que vem de Cristo, iria nos libertar. Então é impossível a gente se deparar com a verdade de Cristo e continuar sendo os mesmos. Precisamos estar sujeitos a esta mudança. Porque o conhecimento ele está aí para todos. Mas o nosso coração precisa estar aberto à verdade de Cristo, porque a verdade não é minha, a verdade não é nossa, a verdade é de Cristo. Então que o Senhor venha falar, que possamos estar dispostos a ouvir mesmo o que Ele tem a falar conosco, que possamos estar dispostos a mudar o que precisa, a entender não o que queremos, mas o que precisamos, o que o autor está falando para nós, porque a palavra é do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. E o primeiro versículo que eu vou estar meditando com vocês nessa manhã está no livro de Romanos, capítulo 12, no verso 3. Vamos ler o que o Senhor está falando para nós nesta manhã, que diz assim, Romanos 12, 3. Porque pela graça que me é concedida, digo a cada um entre vós, que não saiba mais do que convém. Que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com moderação, conforme a medida da fé que Deus distribuiu a cada um. A paz do Senhor Jesus para todos que estão entrando, sejam todos muito bem-vindos. E hoje está sendo o nosso sexto dia do nosso propósito, meu devocional, Tempo a Sós com Deus. E aqui a gente sempre tem falado que Deus, o mais importante para o nosso Deus é a qualidade em si de tempo que estamos tendo para Ele, não a quantidade em si. Quantidade é bom? Sim, mas o principal para Deus é a qualidade de tempo. O porquê estamos fazendo, o propósito que estamos nos dispondo a ter esse momento com Ele. Nós, como seres humanos, o que nós priorizamos mais? A qualidade de tempo. Não o fazer em si, não a quantidade do que vão fazer para nós, mas se estão fazendo de coração. Porque ninguém quer receber, eu pelo menos, não quero receber, a gente precisa muito um do outro, precisamos de um favor, lógico. Mas o principal para nós é a forma que a pessoa faz. Porque já viu quando alguém faz algo para você com má vontade? É triste, é doloroso. Às vezes está sempre ali, mas com má vontade, só para dizer que tá, e faz uma coisa forçada, e faz para dizer que fez, só para se aparecer. E para Deus tem que ser o melhor. Tudo que Deus quer é que seja de coração, com inteireza de coração, porque Deus ele não aceita nada pela metade. Quando o Senhor Jesus se entregou na cruz, foi por inteiro. Aleluia. E tudo que Deus faz em nossas vidas é por completo, é por inteiro. Ele não faz nada pela metade. Louvado seja o nome do Senhor. E da mesma forma, Deus almeja que sejamos com Ele. Então o principal para Deus é que tenha qualidade. Vou fazer para Deus, mas vou fazer de coração. Vou fazer o meu melhor, que seja simples. Que seja simples a tua adoração. Deus não pede muita coisa. Não. A única coisa que Deus pede é a nossa sinceridade, a nossa obediência. Será que é pedir muito? Volto a repetir, nós como seres humanos, ninguém quer ser enganado. Ninguém quer ser traído porque dói. Dói muito. E às vezes a gente está fazendo para Deus assim, de qualquer maneira, achando que para Deus o que conta mais é a quantidade. Sabe por quê, gente? Desde que o mundo é mundo, a maldade existe. Mas a palavra é bem clara e diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E é o que temos vivido. A palavra está se cumprindo e tem que se cumprir mesmo, porque a palavra é fiel e verdadeira. Mas só que nós estamos vivendo num tempo da palavra se cumprindo, de inversão de valores, onde o ter passou a ser prioridade. E para Deus, os valores do Senhor, os preceitos do Senhor, vai na contramão desse mundo. E tudo que a gente vê em muitos lugares, sem generalizar e sem julgar, mas a gente pode sim analisar e observar, que a palavra nos dá respaldo para isso,
retende o que é bom, né? Reter o que é bom. Então a gente precisa sim, através do entendimento que o Espírito Santo nos dá, analisar, observar, porque a palavra do Senhor nos ensina a não nos conformar com este mundo. E só seremos pessoas inconformadas com o mundo no sentido do sistema, dos valores que se perderam. Nós, como cristãos, como servos do Senhor, precisamos nos posicionar a não se conformar com a moda do momento. Porque servir ao Senhor, tá bom, da Arábia, não é moda. Hoje é moda muitos saberem, muitos terem um ministério. Hoje é moda. Volto a repetir, sem generalizar e sem julgar. Hoje é moda, tem um ministério. Só que ministério é coisa séria, chamada, é vocação divina. Não sou eu que escolho. E muitos por aí, muitos, não todos, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos, quase todos, mas não todos, ainda existem os remanescentes. Existem aqueles que não se dobram, que não se conformam com o sistema desse mundo. Tudo muda. As leis mudam, o ser humano muda, tudo muda. Mas a palavra de Deus permanece e é a mesma, é imutável. Deus não muda, Ele é o que Ele é e pronto, Rebandarábia. Eu sou o que sou. Louvado seja o nome do Senhor, Ele não muda. Então nós sim, não é o Senhor que precisa se adaptar às nossas vontades, aos nossos conceitos, às nossas verdades. Não, nós precisamos, louvado seja o nome do Senhor. Nós que precisamos nos submeter a Ele, nós que precisamos nos submeter à vontade de Cristo, que é perfeita. É Ele que sabe, e não nós. Então, no mundo que vivemos, os valores estão sendo invertidos, os valores se perderam. E hoje, infelizmente, graças a Deus que nem todos, mas uma boa parte, hoje, infelizmente, o que vale é quem tem. O que vale é quem sabe, é quem tem, sabe? Porte de que tem. Então eu tenho pedido muito ao Senhor, Senhor, não me deixe esquecer, porque às vezes, irmãos, eu posso ser sincera, não podemos ser hipócritas, porque Deus, Ele conhece a gente. O que adianta eu mostrar se é uma coisa que eu não sou, mas lá no oculto, no profundo, Deus sabe o que eu sou. Já pensou? Que coisa horrível. Eu tô ali pregando uma coisa, mas eu não vivo nada daquilo. E Deus tratou muito comigo hoje. Falei, meu Deus. O Senhor falou assim, o que você prega, o que você fala está sendo para você mesmo. Era bom da Arábia. Eu falei, Jesus, parece que o Senhor está falando comigo, está tratando comigo. Deus, essa palavra Deus tratou comigo primeiro. Eu falei, Senhor, como é que eu vou falar, Jesus? Tem misericórdia se o Senhor está tratando comigo. É aí que vai haver efeito. Porque a palavra do Senhor, a palavra de Deus, ela é espada de dois gumes. Então, antes de cortar fora, corta dentro primeiro. E tem que ser assim. Tem que tratar comigo primeiro, porque senão eu vou ser simplesmente uma pessoa que sei muito, mas não vivo nada do que eu prego. E Deus tratou muito isso comigo hoje, Deus tem tratado muito isso comigo no meu dia a dia, porque a nossa oração como adorador de Cristo, independente de cargo, nós somos servos. Nós viemos a este mundo para servir. Esse é o maior chamado. Então, independente de qualquer coisa, Deus está nos ensinando a não perder os valores, a não perder a essência, o nosso lugar. Não é errado a gente saber, não. Eu sempre deixo bem claro, não é errado, pelo amor de Deus, gente. A própria palavra do Senhor vai nos advertir, vai nos cobrar. O povo perece, aleluia, por falta de conhecimento. Não é errado a gente crescer, a gente aprender. O conhecimento é necessário. O conhecimento gera vida, mas o conhecimento puro, sem mistura, que vem da parte do próprio Deus, porque a sabedoria tem que vir do alto para ter efeito na nossa vida, porque aí sim, nós vamos ter conhecimento, mas vamos ter consciência de que não é para a nossa glória, é para a glória do Senhor, não é para mérito nosso, é por necessidade, porque senão a gente morre. Conhecimento gera vida, mas contudo, temos que ter essa consciência, temos que reconhecer que não é para nós, não é para nosso mérito, é para a glória. Fazei todas as coisas a Deus, que tudo seja para a glória de Deus, quer comais,
quer bebais, ou façais qualquer outra coisa. Fazei tudo, tudo, para a glória de Deus. Então Deus tem tratado muito isso comigo. Porque aqui esse louvor que fala, Deus está me construindo, somos templos do Espírito Santo, Deus está nos preparando para Ele, Deus está nos tratando primeiro por dentro, sabe por quê? Para quando chegar o momento de Deus fazer através de nós, em nós, por nós e através de nós, não dê tempo nem para soberba, porque o processo dói tanto. Aleluia, Jesus. O processo do preparo de Deus na nossa vida é tão doloroso que não dá tempo nem de se gloriar. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Como o apóstolo Paulo pode dizer, se tenho algo a me gloriar, se tenho algo a me gloriar, que me glorie nas minhas fraquezas. Porque aí sim, o nome do Senhor vai ser glorificado através da minha vida. Então nós estamos vivendo num mundo que tem que ter, tem que aparecer, sabe? E às vezes dá a impressão que a gente está ficando para trás. Ah, Senhor, eu nunca saio do lugar. Quantas vezes eu questionei e ainda questiono como Senhor. Por quê, Pai? Nunca estou pronta. Porque a minha briga toda, eu creio que de todo adorador, é estar pronto. Para viver o novo de Deus, para viver o que Ele tem. Senhor, eu quero estar pronta. Só que Deus, Ele tem tratado tanto isso comigo, que o preparo de Deus não é de uma vez só. Como somos templo do Espírito Santo, estamos em construção, gente. Uma construção para ser firme e sólida, ela leva tempo. E começa de baixo. Tem que ter raiz. Tem que ter fundamento. Se não seremos, sabe o que, gente, que Deus tem tratado comigo? Se não seremos pessoas falsas. Falaremos de algo, mas não viveremos aquilo que pregamos. E Deus não quer isso. Porque de pessoas falsas, ele já está cheio. Porque Ele sabe muito bem quem é quem. Ele sabe. Ninguém engana Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, eu tenho falado para o Senhor, Senhor, eu não quero mostrar, parecer uma coisa que eu não sou. Não adianta, no meu dia a dia, sou eu e o Senhor. O Senhor sabe muito bem como que eu tô, quem eu sou. Às vezes também nas partes que nós erramos porque erramos. É necessário que a gente erre. E quando eu falo erro, não são somente aqueles erros grandes, aparentemente que erro, que todo mundo vê. Não, são erros pequenos, ocultos, que ninguém sabe. Mas você e Deus sabe que está errado, porque é o Espírito Santo, Ele que nos convence. Não precisa ninguém vir apontar o dedo no nosso rosto e falar, é aqui, não. Quando a gente tem temor a Deus, não que sejamos perfeitos, porque não somos, nunca vamos ser. Mas quando a gente tem um temor a Deus, que é o princípio, não precisa saber muito. Não precisa ter muita coisa. O temor a Deus, que está escasso. O temor a Deus, que é o princípio da sabedoria, que é o princípio da ciência. O temor a Deus é tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Então Deus tem nos levantado, Deus tem nos chamado para sermos de verdade. É isso que Deus quer. Perfeitos? Não. Ninguém é perfeito. Nós vamos errar um com o outro. Às vezes vamos até entristecer um ao outro. Somos falhos. Até sem a intenção. Somos falhos. Mas quando temos temor a Deus, vamos reconhecer que erramos. E aí o Espírito Santo vai ter liberdade de trabalhar em nossas vidas. Aí virá o arrependimento. Genuíno, puro. Senhor, pequei, errei. Mas eu me arrependo. Me ajuda a não cair no mesmo erro. Me ajuda a aprender com os meus erros. Porque errar, nós vamos errar. Deus tem falado muito isso comigo. É necessário que a gente erre até sabe para quê? Deus falou isso comigo hoje. Quando eu estava me preparando para essa live. Deus falou, é necessário que às vezes erre. Para que saiba que não somos nada. Que somos falhos, errantes. E que o vigiar ainda vem primeiro. Vigiai e orai. Porque todos estamos sujeitos aos mesmos erros. Aquele que está de pé, cuide que não caia. Todos estão sujeitos. Mas é ter a humildade de reconhecer isso. Não se achar superior. E às vezes, por que demora tanto o processo de Deus em nos lapidar? Demora para nós. Para Ele não, porque o tempo dele é perfeito. Demora para nós que nós não sabemos esperar. É cansativo, é complicado. Esperar não é fácil. Ai, Jesus, misericórdia da nossa vida. Mas, para nós demora, é necessário esse tempo
Porque durante esse percurso, durante esse período, Deus vai tratar conosco a entender isso. Espera lá, eu não sou melhor que ninguém. O segredo é vigiar, porque se eu não vigio, eu caio também. Sabe? E tudo que Deus faz e está fazendo na minha vida não é para a minha glória, não é para eu me aparecer, mas é justamente para a glória do Senhor. Se manifesta em minha vida e haja testemunho. Que aí as pessoas vão olhar e falar assim, meu Deus, quem nos viu antes, está nos vendo agora, vai falar, é só Deus mesmo que faz. É só Deus mesmo que pode. A Josi, uma menina tímida, que se achava um nada, que não tinha descoberto seu valor para Deus, hoje está conseguindo, Espírito Santo de Deus, hoje está conseguindo sair da caverna e falar do nome de Jesus. Que Jesus salva, que Jesus liberta, que Jesus transforma e cura. É para que as pessoas olhem para nós e glorifiquem o nome do Senhor e falar, eu quero servir a esse Deus. Porque se Deus fez na tua vida, vai fazer na minha também. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Então é para isso que demora. Porque às vezes houve tempos na minha vida que eu já achei que eu estava pronta. Não, o Senhor falou que tem uma grande obra na minha vida. Olha a mente do ser humano, pequena. O Senhor falou que tem uma obra na minha vida. Desde a minha infância eu ouço Deus falar que vai fazer, que vai acontecer, que vai me usar. Então eu tenho que saber. Eu tenho que ter. E aí comecei a ir pelo sistema. Não, Júlio, tem que ser assim, porque uma cantora tem que ser assim. Não pode ter esse porte, não. Tem que ser assim, tem que ser assado. E eu comecei a ir pelo sistema, comecei a me perder. Porque a forma real e verdadeira está na mão do oleiro. É ele que sabe como nos moldar. Nem a gente mesmo sabe. Porque houve um momento da minha vida, uma coisa, vem outro, fala outra. Não, eu tenho que mudar. Essa forma aqui está muito simples, não está dando nem para ver que é Deus. E comecei a querer mudar. Não deu certo, gente, não deu certo, porque cada um tem um jeito, não adianta. Não sejamos cópias, não. Deus, ele tem algo específico, especial e diferente para cada um. Já pensou se todo mundo fosse igual, gente? Que graça teria? Tudo igual, mas Deus é a multiforme, né? Deus é lindo, a multiforme graça de Deus. Tem nos alcançado, cada um tem um jeito, cada um tem um temperamento, cada um tem um dom, cada um tem um chamado, mas todos têm o mesmo significado. Todos têm o mesmo objetivo, o mesmo propósito. Sabe o quê? Povoar o céu. É para isso os nossos dons, é para isso os nossos talentos, é para isso o nosso chamado, para que haja edificação na nossa vida primeiramente, lógico, na nossa casa, que o primeiro ministério é a nossa casa, a nossa família, para que então assim sejamos de verdade. Aí sim, sem fazer força, sem forçar, vai fluir. Porque eu não sou de fachada, eu não sou para dizer que eu sou, não, eu sou de verdade. Humano, que sinto dor, que canso, que iro muitas vezes, mas a palavra de Deus diz, irai-vos, mas não pequeis. Que sinto raiva, lógico, não existe perfeição, não existe perfeito. Existem aqueles que reconhecem o seu erro e se deixa ser moldado pelo oleiro. Porque não sabemos tudo, nunca vamos saber, gente. Nunca vamos saber. E quando eu tinha essa briga com o Senhor, quem pode contender com o Todo-Poderoso, né? Vamos perder, é melhor obedecer. É melhor obedecer. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, quando eu ficava nessa briga com Deus, Senhor, como que vai ser? Eu quero saber. E um momento, tanta briga com Deus, porque a gente vê de uma forma errada o que é ser honrado e respeitado por Deus. A gente acha que honra é se aparecer, é ter. Não. Ser honrado por Deus é você a grandeza, ser honrado por Deus é você respeitar a grandeza, a soberania de Deus, saber que você é pequeno, que você é falho, e que Ele que é Deus, que Ele que é grande, que Ele que sabe como fazer, e a vontade dEle que tem que prevalecer em nossas vidas, né? E teve um momento que Deus permitiu algo na minha vida muito grande, e eu fiquei vislumbrada, né? Me sentindo, é promessa de Deus, estou vivendo o melhor de Deus sobre essa terra. E aí chegou um momento que Deus fechou as portas. Foi uma humilhação para mim, uma vergonha muito grande, porque Deus não vê como a gente vê, né? E aí eu comecei a questionar com o Senhor por que Deus fechou as portas.
Se ele que abriu, como que ele me dá e tira assim sem me avisar? Aí um dia Deus me deu uma revelação. Que eu estava muito bem arrumada, com uma roupa tudo direitinho, limpinha, decente, não tinha nada de indecente. Só que eu estava caminhando ao inferno. E eu acordei muito assustada, apavorada, e no sonho, nessa revelação de Deus, tinham muitos holofotes em cima de mim, muitos flashes, muitas pessoas aos meus pés me dando as coisas que eu queria ali. E eu estava maravilhada, né? Nossa, a promessa de Deus se cumprindo. Só que eu estava caminhando rumo ao abismo. E eu acordei com um temor muito grande, medo, temor, tudo junto. E eu pude perguntar ao Senhor, Senhor, por quê? E eu ainda falei com Deus, olha que vaso petulante. Falei, Senhor, por que eu estava caminhando ao abismo se a minha roupa estava limpinha? Eu ainda falei assim, Senhor, olha para minha roupa, não tem uma manchinha. Aí Deus falou, é aqui dentro, o problema está aqui. E eu chorei muito e perguntei ao Senhor, Senhor, foi o Senhor que fechou as portas? E Deus falou, eu fechei as portas. 3 vezes Deus falou para mim, comigo, eu fechei as portas. E eu não queria aceitar porque é muito difícil perder. É muito difícil perder, é doloroso, é constrangedor. Mas ele falou, eu fechei as portas por 3 vezes porque eu não vou aceitar te perder. E eu falei, Senhor, o Senhor fechou as portas, então fecha mesmo. Pode fechar. Porque para mim o que importa é a tua presença. É a tua unção sobre a minha vida. Porque que adianta eu ter tudo e não ter a presença que é o principal? E a nossa luta diária como adorador é essa. Senhor, não tire de mim o teu Espírito. Não retire de mim o teu Santo Espírito. O que vai ser de mim? Uma pessoa sem graça? Já pensou, gente? Que sei muito? Por isso que eu reluto contra isso. Porque eu sinto na carne. Quando a gente se acha muito, a gente perde. Então é melhor ser conforme ele quer mesmo. Não importa. Que não tenha aparência, mas que tenha a essência. Que tenha a presença fundamental. Não importa, muitos olham. Já fui questionada também por isso. Muitos olham e perguntam. Sabe? Dá a impressão que a gente tá perdendo, tá ficando para trás. Mas não importa não. De que adianta ganhar o mundo inteiro? De que adianta? Não vai valer a pena, não vale, porque o principal é a presença dele. Você vê que tem pessoa que não tem estudo, que não tem nada, nem dente tem, mas abre a boca, é cheio do Espírito, que faz toda a diferença, que chega num ambiente onde muitas pessoas sabem muito, mas que chega que com uma palavra, às vezes com uma atitude, cala todo mundo. Por quê? É a sabedoria que vem do alto, não é nenhuma faculdade, não que seja errado, não é. Eu estou me esforçando para me aprimorar mais, é necessário, mas não é o principal, sabe? O principal, o que a palavra fala? Não sejais somente ouvintes, muitos sabem muito, mas está colocando em prática? Está vivendo aquilo que prega? O segredo é esse. O segredo não é saber muito, não é ter muito, é colocar em prática o pouquinho que se aprendeu, o pouquinho que se sabe, que se ouviu. Esse é o segredo. É viver verdadeiramente. Não mostrar uma coisa que não é. E Deus tem tratado muito isso comigo. Então, quando Deus fechou as portas para esse algo, Deus tratou comigo e me fez entender. Tá vendo? Você não está pronto o suficiente para viver ainda o que eu tenho para tua vida. Porque um pouquinho que eu permiti. Você já se achou? Então hoje, não que eu já sei tudo, porque nunca vamos saber. Enquanto vivemos nesse mundo, teremos algo a ser aprendido, a ser tratado pelo mestre, porque nós não sabemos, gente, não sabemos. E quando achamos que sabemos, sempre tem sido assim na minha vida. Quando eu acho que eu sei, desmorona tudo. Aí Deus fala assim, vai lá atrás, volta lá e recomeça. Para mostrar que nós não somos nada sem a presença dele. Que é ele que faz, sabe? A gente desaprende. Eita processo, meu Deus. Eita processo, mas que vai valer a pena. Porque Deus é que sabe como modelar o vaso. É isso. E aqui, a palavra de Deus que nós lemos no início, é Romanos 12:3, que fala: porque pela graça que me é concedida, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com moderação,
conforme a medida da fé que Deus distribuiu a cada um. A cada um Deus deu uma medida de fé. Uns vão acreditar mais, né? Uns vão acreditar menos. E vai de acordo com a fé. De acordo com o que eu acredito, eu vou viver. E a nossa fé tem que estar sendo trabalhada cada dia, usada. A gente precisa usar a nossa fé, porque a fé é como se fosse um instrumento, né? Quanto mais a gente usa, mais habilidade nós vamos ter com aquele instrumento, no caso a fé. E sem fé é impossível agradar a Deus, né? Mas precisamos ter um certo cuidado, porque não saber além do que nos convém. Podemos saber cada vez mais, evoluir, aprender, é necessário ter conhecimento. Mas é preciso ter um certo cuidado. Por quê? O conhecimento, a sabedoria de Deus não tem limites. Mas a sabedoria e toda a ciência é dele. Pertence a ele. Não tem limites. A grandeza, o poder de Deus. Agora, nós, como seres humanos, somos limitados por ele. É como se... Eu já falei isso em alguma das lives. E Deus me toca para falar aqui hoje de novo. Para mim, em primeiro lugar. É como se existisse uma linha invisível. É uma linha invisível do conhecimento. E aí o Senhor vai nos direcionando. Precisamos ir conforme Ele nos ordena. Ele nos direciona. E aí Deus vai nos mostrando o caminho a seguir. E vai nos orientando. Pode vir, pode vir. Uma hora Ele fala para. Uma hora Ele fala avança. Outra hora Ele fala chega. Então, é como se existisse essa linha invisível e Ele falasse, opa, tô falando com as minhas palavras. Até aqui você pode ir. Mas daqui para lá... não convém. Daqui para lá só pertence a mim. Por quê? Só quem sabe tudo é Deus. Todo conhecimento é dele, a palavra é dele. E nós somos apenas leitores, amantes de sua palavra. Mas eu costumo até dizer que por que existe algumas pessoas que não acreditam em Deus? Por que será? Por quê? Eu deixo aqui essa reflexão. Por que você acha que existem pessoas que não acreditam em Deus? Deus me fez entender isso um pouco, né, daquilo que me convém, daquilo que está ao meu alcance entender. Um dia Deus trouxe ao meu entendimento que muitos não acreditam porque quer saber coisa que não convém. Quer entender o que não é para entender. Quer saber o que não é para saber. Tem coisas que pertencem somente a Deus, como a palavra do Senhor nos ensina. Tem coisas que é mistério de Deus. O que é? A palavra fala. As coisas que são reveladas são aos homens. As ocultas pertencem somente a Deus. O que é para a gente saber, em algum momento, de alguma forma, Ele revela a sua vontade. Por isso que Ele nos deixou a sua palavra. O que é para a gente saber, o que está ao nosso alcance, de acordo com que a nossa fé vai sendo evoluída, Ele vai nos ensinando. Por exemplo, quando a gente começa a nossa caminhada com Cristo, cada momento, a nossa vida é separada por etapas. Através de um grande processo, nós vamos sendo trabalhados, preparados, moldados para Cristo. Tem momento que nós estamos... Por exemplo, hoje, Deus é Deus de medidas. Deus traz ao meu coração para falar nesta manhã. Qual a medida que Deus está te dando hoje? Viva o hoje. O amanhã não nos pertence, pertence somente a Deus. Aleluia! Seja feliz hoje. Busque a Deus hoje. Perdoe, ame, seja lá o que for que o Espírito Santo esteja tratando no interior de cada um. Faça hoje. Qual a medida que Deus está te dando hoje? Faça hoje. Viva hoje. Um dia de cada vez. Um passo de cada vez. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Então, Deus é um Deus de medida. Hoje, o maná era na medida, né? Eu assisti um seminário com a pastora Camila Bastos, que eu gosto muito, admiro muito ela, a gente aprende muito com ela. E ela falava a respeito disso. O maná era na medida, porque se guardasse, não podia guardar. Se guardar, estragava, se guardasse. Então, Deus está nos ensinando a viver da fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Aqueles que se aproximam dele, é necessário que aqueles que se aproximam dele creia. Louvado seja o nome do Senhor.
que ele é Deus galardoador daqueles que o buscam. Oh, que Deus maravilhoso. Então, à medida que nós vamos usando a nossa fé vai sendo fortalecida de forma que nós passamos a entender o trabalhar do mestre, o moldar do oleiro em nossas vidas. Não, estou passando. É cada experiência que a gente tem com o Senhor que às vezes a gente se depara, acha que já aprendeu tudo, que já sabe muito, não sabe nada. Não sabe ainda o suficiente, porque enquanto estivermos nesse mundo, vamos sendo moldados até que Cristo volte. Jesus ele veio para os doentes, os sãos não necessitam de médicos. Isso nos faz entender que a cada dia teremos algo a ser tratado por ele, porque senão a gente já se acha superior e não precisa mais do mestre, não preciso mais de aprender, eu já sei tudo, já sei andar sozinho. Aí você está entendendo por que às vezes parece que está tudo bem, está tudo fluindo, até no seu ministério. De repente, acontece algo que te faz ficar sem entender. Meu Deus, mas por que isso? Tava tudo direitinho? É o trabalhar do oleiro para você não se perder. Pra gente não se perder. Deus me fez entender isso hoje. Fala, Senhor, nós não somos perfeitos. Não somos, longe de nós isso. Somos falhos. Mas por que sobreveio essa luta? Por que sobreveio essa tempestade do nada? Aí o Espírito Santo fala para nós nesta manhã. É porque eu ainda... É porque Deus ainda está trabalhando em nós. E é necessário que às vezes mesmo não entendendo, é necessário que a gente passe por algo para a gente ver o quanto nós dependemos dele e o quanto nós ainda precisamos aprender. Porque nós somos vasos, nós somos templos do Espírito Santo e nunca vamos saber tudo. Sempre teremos algo novo da parte de Deus a aprender. E o mais lindo da vida é que às vezes parece que nada está acontecendo, porque Deus ele trabalha de uma forma muito linda. Deus ele não quer, sabe, simplesmente, não, vou honrar. O honrar de Deus, igual eu falei no início, o honrar de Deus não é para a gente se aparecer. É para que o nome de Cristo seja glorificado na nossa vida e mais pessoas, através do nosso testemunho, venham para Ele. Porque se a honra de Deus, se o honrar de Deus, a gente confunde. Deus tem tratado muito isso comigo. A gente confunde. O que é a honra de Deus? Honrar, ser honrado por Deus, ser exaltado por Deus, não é simplesmente, tá aqui, olha que obra linda. Por fora, não. É aqui dentro. É de dentro para fora. Sou eu reconhecer que mesmo quando eu não entender o trabalhar do mestre, ele tem que ser exaltado. É isso. É o nome dele que tem que aparecer. Então por isso que às vezes a gente passa por alguns tipos de processo que traz tanta dor. Às vezes lágrimas, às vezes até vergonha, né? No bom sentido. Mas é para que o nome dele seja glorificado. E outra coisa, eu separei um versículo aqui, vou ver se eu acho, gente. Porque são tantas emoções, às vezes a gente se perde. Peraí, deixa eu tentar ver aqui. Eu separei 3 versículos. Ai, meu Deus. Peraí, gente. Romanos eu já li. Provérbios, peraí. Meu Deus, onde tá? Provérbios 14, 12. Eu deixei separadinho, mas não tô achando. Peraí. Achei. Provérbios 14, 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Por quê? Agora eu vou ler lá em Jeremias para a gente entender. Peraí. Deixei separado também, meu Deus. Para facilitar eu deixo separado, mas ainda acabo perdendo, é mole? Jeremias 17, 9 e 10. Que fala assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Agora o 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins. Meu Deus.
é forte. E isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. O que Deus me fez entender hoje, no processo que eu estou? Às vezes nos sobrevêm certas situações que a gente não entende, não aceita, porque a gente quer ser exaltado, né? Humilhação, quem quer passar? Ninguém. Mas é necessário. Por quê? Deus, ele nos prova para saber, ele já sabe, mas ele quer que a gente saiba o que está aqui dentro. Porque falar é fácil. Não, Senhor, eu quero ser alguém segundo o teu coração. Eu quero o que o Senhor quer. Eu vou esperar o seu tempo. Para mim, o que vale é a tua presença, não a aparência. E aí, de repente, o Senhor nos prova, nos permite algo. Peraí, para nós sabermos, sabe, que eu não sei se eu estou sabendo expressar. Para nós sabermos o que está aqui dentro. Peraí, eu falei tanto, né? Falei tanto que ia fazer, que ia acontecer. Aí, de repente, me veio essa situação e eu fiz tudo ao contrário. Eu fiz tudo errado. Aí o Espírito Santo nos desperta, a gente leva um susto e fala, meu Deus, eu falei uma coisa e estou fazendo outra. Aí Deus faz a gente entender, por isso que eu permiti essa luta. Por isso que eu permiti essa prova para te provar. Para fazer você perceber que ainda existem coisas que precisam ser mudadas dentro de você. Eu fiquei um pouco assustada, falei, meu Deus, tem misericórdia da minha vida, então eu preciso ainda muito ser lapidada, ser moldada. Então, que possamos, não é fácil. Não é fácil, mas que possamos estar sujeitos, né? Sujeitai-vos a Deus. Como a palavra bem nos diz, é difícil, tem hora. Aceitar a vontade do Senhor tem hora que é complicado. Mas a vontade dele é a melhor. É a que vai nos trazer vida, é a que vai nos livrar do abismo, né? Então, com o Espírito Santo, a minha oração hoje, a partir de hoje, mais ainda, Senhor, me ensina verdadeiramente a ser alguém segundo o teu coração. Sabe, que esteja disposta, ai meu Deus, como é difícil. Que esteja disposta realmente a viver a tua vontade. Porque quando a tua vontade coincide com a minha, é bom demais. Como o salmista pode dizer que o Senhor, ele realiza os desejos do nosso coração. Mas já pensou se o Senhor fizesse tudo que a gente quisesse, na hora que a gente quisesse, do jeitinho que a gente quisesse? Por certo, a gente já não estaria mais aqui. Porque é Ele que sabe, né? A vontade do Senhor, ela vai além do que a gente imagina. Então, que Deus possa preparar o nosso coração, mas de verdade. Que hoje eu vou orar, a partir de hoje, eu vou orar com mais intensidade. Vamos orar uns pelos outros, né? Com mais intensidade, com mais verdade, que Deus tire o medo. Porque às vezes é a verdade. Não sei se acontece com vocês, mas comigo acontece. Senhor, a oração do Pai Nosso, né? Seja feita a tua vontade. Mas a verdade é que às vezes a maioria das vezes, a gente fala da boca para fora. A gente fala com medo, peraí. Senhor, seja feita a tua vontade. Peraí, mas se a vontade do Senhor for essa, ai meu Deus, será que eu suporto? Suporta sim, porque houve coisas na minha vida que eu falava assim, isso daqui eu nunca vou passar. Porque Deus sabe que eu não suporto. Não fale isso. Não fale jamais. Não fala a palavra não, nunca, jamais. Porque tudo que eu falei, não, nunca, jamais, Deus tratou comigo e quando eu vi eu estava fazendo aquilo que eu não queria. Aquilo que eu achava que não era para mim. E Deus me mostrou que quando é dele, a gente tem que fazer. A gente tem que se submeter à vontade dele. E quando é da vontade dele, ele nos prepara, porque ele nos faz entender e reconhecer que ele que é grande, que nós não somos nada. E por muitas vezes eu abri a minha boca, hoje eu já não falo mais isso. Não falo porque eu passei por um processo onde eu falava, isso aqui eu nunca vou passar, porque Deus sabe que eu não suporto. Quando eu me vi, eu estava dentro daquela situação que eu falei que não suportaria. Deus provou para mim que é Ele que sabe até onde a gente suporta. E que é Ele que sabe como trabalhar, como moldar, como modelar o vaso. Estamos na mão do oleiro. Podemos estar até quebrados,
Mas o segredo é estar na mão do oleiro, porque ele sabe como refazer o vaso. Então, essa é a palavra que Deus colocou no meu coração nessa manhã. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus e Pai, nos ajuda, Pai, a ser de verdade. Não ser... Senhor, não ser somente da boca para fora. Porque falar é muito fácil. Às vezes eu vivo isso. A gente fala e muitas vezes a gente não está tendo noção, ideia daquilo que estamos falando, daquilo que estamos pedindo. Ô, Espírito Santo, nos ensina, nos orienta em todas as coisas. Não ser perfeitos não é sobre perfeição, é sobre sinceridade. O Senhor está nos provando, Pai, nos ensinando a sermos de verdade para Ti. Então nos orienta, nos prepara para vivermos para Ti verdadeiramente. Senhor, para que possamos um dia, com convicção, poder dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Queremos dizer isso, Pai, de verdade, não da boca para fora, só para dizer, Pai, só para ter status. Queremos poder dizer: Senhor, um dia, de verdade, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Nos ajuda, nos sustenta, nos prepara para Ti, nos prepara o que falta, prepara o nosso intelecto, o nosso psicológico, dentro de nós, de dentro para fora, para que possamos aprender mais de Cristo, como a Tua palavra nos diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e aí sim tereis descanso para a vossa alma. O Senhor é simples, o Teu evangelho é puro e genuíno, e é transformação de vida. Nos ajuda, Pai, nos alinha a Tua palavra, em nome de Jesus. E a dica de louvor de hoje vai ser esse louvor, da Fernanda Brum. Deus está me construindo. Como eu sempre falo aqui, tira um momento a sós com Deus, entre você e Deus. Fala: agora sou eu e Deus. Ninguém me chama, estou no meu particular com o Mestre. Fale com o Senhor, desabafe, conta tudo para Ele. Ele é o teu melhor amigo. A minha mãe sempre fala: Ele é o único que vai ouvir, vai te entender e vai guardar o teu segredo, não vai sair espalhando para ninguém. Porque Ele é o melhor amigo, Ele é o amigo das horas incertas. Fala, desabafa, pode contar com Ele. Mas tenha consciência de que nós também precisamos ouvir. A oração não pode ser somente um monólogo, onde só eu falo, mas a oração tem que ser um diálogo entre onde eu falo, mas eu também paro para ouvir o Mestre. Muitas vezes estamos perdendo guerra porque falamos, mas não estamos parando para ouvir o que Ele tem a nos dizer. Que Deus abençoe a todos, um dia abençoado. Ainda dá tempo de declarar e profetizar bênção para esse início de semana, hoje é terça ainda. E que o Espírito Santo verdadeiramente seja o nosso instrutor, aquele que nos direciona, que nos orienta em todas as coisas. Em nome de Jesus. Grande abraço e até a próxima live.